Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 28 de dezembro. Estou gravando o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Já informei que o livro de Apocalipse tem 22 capítulos e 404 versículos, todos contados por mim e conferido. Então, ouça a leitura do capítulo número 9. A quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas, semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. A sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam.
E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Então, quer se prostituir? Prostitui. Quer praticar a feitiçaria? Pratica. Quer roubar? Rouba. Esse comentário meu. Mas aqui está dizendo a consequência no final dos tempos do mundo, o que vai acontecer. Está na palavra de Deus, não é a irmã Neuza que está ditando este acontecimento. São coisas tremendas. É bom ler, ouvir, meditar nesta palavra do livro de Apocalipse, que eu digo que para nós, de certa parte, é um mistério. Capítulo 10. Comido por João um livrinho trazido do céu. Capítulo 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia, : sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Veja bem, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, há um segredo de Deus a se cumprir, que nós não sabemos. Se é segredo de Deus, como que eu, Neuza, vou saber? Ninguém sabe. Comentário meu. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, : vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, : dá-me o livrinho. E ele disse-me, : toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, : importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. As 2 testemunhas. Capítulo número 11. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, : levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco.
Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E, se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu. Estas são as 2 testemunhas que aqui está se referindo. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos e línguas, e nações, verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, : Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai. Eis que o 3º ai cedo virá. A 7ª trombeta. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, : Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos, que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, : Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. A mulher e o dragão. Capítulo 12. Você está ouvindo a leitura do livro de Apocalipse. Continue ouvindo esta leitura. Capítulo número 12. Quando eu digo que o livro de Apocalipse é cheio de mistérios, você observa durante essa leitura que você está ouvindo, se nós, humanamente falando, aqui nesta carne,
neste tabernáculo aqui na terra, se é possível a gente entender tudo isso. Para mim é muito difícil. Creio em tudo que está na palavra de Deus. Creio que vai acontecer, que serão coisas tremendas e terríveis. Mas o que nós devemos pedir a Deus? Que estejamos preparados para o arrebatamento da igreja ou para quando partirmos deste mundo, até aguardarmos o arrebatamento. Que a nossa vida esteja escondida na sombra da cruz do Todo-Poderoso. Que nós estejamos sob a poderosa mão de Deus. Que as asas do Todo-Poderoso estejam nos cobrindo, nos guardando, nos livrando. E que não estejamos vivendo uma vida de pecado. Porque nós não sabemos essas coisas, tudo que está aqui no livro de Apocalipse. Jamais, jamais. João, que escreveu este livro, que teve esta visão na ilha de Patmos, por revelação divina, ele iria escrever algo que não fosse da parte de Deus. Portanto, estejamos atentos e alertos, porque tudo isto vai acontecer. Que Deus nos livre de ficarmos para a grande tribulação, que nós estejamos preparados para o arrebatamento da igreja, para encontrar com o Cordeiro de Deus nas nuvens, para festejarmos as bodas com o Cordeiro. É isso que nós devemos pensar, viver, meditar e deixar o pecado, a carnalidade, a sensualidade, a mentira, o adultério, a fornicação, a traição, a desonestidade, a inveja, enfim, o vício, tudo que contribui para a nossa perdição, que nós venhamos renunciar, porque o fim vai ser muito triste para aqueles que não estiverem preparados para o encontro com Jesus. Continuando, capítulo 12, a mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ora, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Você pode explicar isso? Eu não posso. Comentário meu. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Imagina que figura, não é? E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Eu não tenho como comentar isso aqui. O que eu posso dizer é que eu já ouvi teólogos pregando, dizendo que, onde diz aqui, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, pregadores se referem aqui como sendo que Jesus, que essa mulher deu à luz a Jesus. Mas o versículo 6 deste capítulo 12 diz assim: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ora, Maria, mãe de Jesus, não fugiu para o deserto e nem foi alimentada por 1260 dias. Então, eu não interpreto isso aqui não. Eu não me arrisco. Eu prefiro ler e ficar no aguardo de um dia saber esta revelação. Eu, Neuza,
Não estou dizendo você ou quem quer que seja que interprete essa leitura. Continuando. E houve batalha no céu, : Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Aqui é Satanás, ele não teve mais lugar nos céus, é verdade. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, Satanás foi precipitado. Isso já se cumpriu ou vai se cumprir? Talvez você esteja ouvindo e diz, mas irmã Neuza, você ignora, não sabe ensinar? Não sei. Eu prefiro dizer que não sei, para não falar o que não deve. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, : Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, fica aí esta leitura para a sua meditação. Eu terminei de ler os capítulos 9, 10, 11 e 12. Leitura do dia 28 de dezembro. Estou quase terminando de fazer a leitura do plano anual de Gênesis a Apocalipse, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Eu estou sempre incentivando a você que eu estou acompanhando, os que estão ouvindo a leitura, não estou acompanhando os nomes, mas o número de pessoas, são poucos, mas eu não estou contabilizando estes poucos, eu estou contabilizando pela fé, que eu estou sempre dizendo, um caroço de manga plantado em boa terra, ele nasce, germina, floresce, dá frutos e, através de um pé de manga, de um caroço de manga, aquele pé de manga produz milhares de mangas. Portanto, se o número hoje está sendo reduzido, importa que cada um de vocês que estão ouvindo esta leitura, que compartilhem com alguém, incentivem outras pessoas a estudarem a palavra de Deus, cristãos ou não, evangélicos ou não, católicos, espíritas, até os incrédulos, os ímpios, aqueles que não estão crendo na volta, na vinda de Jesus. Se você puder compartilhar esta leitura, compartilhe, faça a sua parte, como eu estou fazendo a minha. Eu estou lendo, estou colocando na internet. Eu tenho um site de estudos bíblicos, tenho informado que já esse plano da leitura é o 4º plano que eu gravo. Por que, irmã Neuza, você já gravou a primeira vez, a segunda, a terceira e a 4ª vez? Porque cada um plano
é gravado de uma maneira diferente, mas é a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu não tiro uma palavra e nem acrescento. Se porventura nesta leitura eu errei em alguma palavra, eu peço perdão a você que está ouvindo. Eu gravo com algumas limitações, gravo no meu lar. Estamos vivendo o tempo da pandemia, hoje são 12 de dezembro de 2020. Muitas coisas têm acontecido no Brasil e no mundo. Eu estou sem ir à minha igreja, a igreja onde eu congrego, desde o dia 15 de março. Estou assistindo os cultos online, participando da Santa Ceia online. O nosso pastor-presidente José Maria Noia, ele ministra os cultos e a Santa Ceia. Eu preparo aqui o meu pão, meu suco de uva, apresento ao Senhor o pão, o cálice e participo. Vou fazer agora no dia 22 de janeiro, 78 anos. Meu esposo vai fazer 83 anos. Estamos vivendo dias de cirurgia, dias de tratamento de saúde, mas eu preciso terminar esta leitura. O Senhor tocou no meu coração que ainda fizesse esta gravação. Penso eu que leitura da Bíblia é a última que eu vou gravar, pois já é a quarta. Já gravei na ordem cronológica, na ordem sequencial, quando o YouTube só dava 10 minutos para a gravação. Então foi uma gravação que eu fiz ruim porque o som estava ruim. Em algumas eu botei fundo musical, não foi legal. Tinha que gravar somente 10 minutos. Quando estava no meio da gravação, tinha que parar. Depois o YouTube deu tempo ilimitado. E aí sim eu pude fazer a terceira gravação, na ordem sequencial, sem fazer a tabela, dia após dia, do dia 1º ao dia 31 de dezembro. Mas esta leitura que você está ouvindo é uma leitura com o plano do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Eu peguei os 1189 capítulos da Bíblia e dividi em 365 dias. Portanto, o meu desejo é que esta palavra esteja sendo bênção para a sua vida, que você possa, através da leitura desta palavra, receber as bênçãos de Deus e que em algum momento ou em todos os momentos da leitura, eu creio que em todos, o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração, pois durante a leitura Deus tem falado muito comigo, que é tempo de santidade, renúncia, perdão, conserto, arrependimento, vida no altar, fé, esperança, que estes dias vão passar e nós vamos virar esta página. Tudo que nós sofremos durante esta pandemia. Muitos sofreram desemprego, outros partiram, famílias foram dizimadas. Na minha família aconteceu. Outros entraram em depressão, o que eu acho terrível. Quem tem a Deus como sua rocha e fortaleza, neste momento não é hora de desânimo nem de depressão. Quando vier a angústia, a tristeza, o abatimento, dobre os seus joelhos, entre para dentro do seu quarto, levante a mão para o alto, clame ao Deus vivo e poderoso. Eu agora aqui estou de frente para a janela. Eu olho para o céu e digo: Senhor, Tu és o Criador de todas as coisas. Sustenta-me na Tua presença, para que eu possa perseverar até o fim e receber a minha coroa. É o mesmo que eu desejo para você. Persevere até o fim, para que você receba de Jesus a coroa e o galardão reservado para nós naquele grande dia. Um abraço, muito obrigada por ouvir Neuza Baldini.